Lucas capítulo 15, e eu quero estudar um pouquinho com você uma história que já é bem conhecida. Se nós formos tratar de conhecer, eu acredito que todo mundo aqui já leu, já conhece. Até porque, como crentes que somos, nós lemos a Bíblia. Glória a Deus. Isso aqui é moleza para nós. Só que eu não quero apenas o texto de forma literal extrair alguma coisa com você. Eu quero pegar alguns pontos, as entrelinhas, que geralmente passa desapercebido diante dos nossos olhos quando nós não paramos para meditar. E aqui nós vamos falar um pouco hoje sobre herança. O que é isso, pastor? Herança é algo deixado pelo superior àquele que é servo, ou aquele que está abaixo, né? Herança, ela é deixada para a hierarquia, para aquele que está abaixo. Nós vamos falar aqui de uma herança que alguém antecipou e que essa herança gerou para ele um grande problema. A herança que é antecipada, ela gera problemas. Desse assunto nós vamos tratar hoje. O Espírito Santo está de falar com você e revelar aquilo que você precisa. Amém? Diz assim, Lucas capítulo 15, versículo 11. Vamos ler? Diz assim a palavra. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles, no caso para os 2, a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? E levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Nós lemos esses 9 versículos aí de forma contínua, né, breve, porque nós vamos tratar desse contexto. Glória a Deus. Vamos tratar desse contexto. A história você já sabe. É o filho pródigo. Todo mundo já ouviu falar. Mas eu quero ler com você o versículo 12, que eu quero entrar no primeiro ponto que eu quero abordar hoje. O versículo 12 diz assim. E o mais moço, eram 2 filhos, né? O mais moço deles disse ao pai, Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele fez o quê? Repartiu por eles a fazenda. Preste atenção num detalhe. Você percebe aqui que o mais novo pediu a herança. O pai repartiu só para ele? Não, o pai foi justo. Ele dividiu ao meio. Eram 2 filhos, né? Então os 2 têm direitos. Eu vou dar o desse, automaticamente que vai sobrar o do outro. Então a herança foi repartida para os 2. Aqui é que está uma questão. Aquele mais novo solicitou isso para ele, mas naquele momento que ele solicitou, ele não estava preparado para usufruir daquilo. Eu vou ser, um pouco mais claro. Existem pessoas que às vezes ela está pedindo uma herança, pedindo algo para ela, mas infelizmente se ela receber aquilo agora, ela ainda não vai saber lidar com isso. Isso aqui fica bem nítido dentro do nosso coração. Eu trabalho com a juventude da igreja. Às vezes quando tem um jovem ansioso que chega, pastor, porque eu quero fazer isso e aquilo, e quer ganhar o mundo. Eu disse, rapaz, espera um pouquinho, não é a hora. Não é assim que as coisas funcionam. Você, na sua pequena imaginação, você formou um mundo do que pode ser. Só que você ainda não sabe como lidar com isso. Se isso chegar às suas mãos agora, você vai desperdiçar. Você ainda não galgou posições, ainda não conquistou
algumas estruturas para que isso chegue até você. Se essa carga for colocada sobre ti, automaticamente você vai quebrar. Você ainda não está habituado para isso. Esse cidadão aqui, infelizmente, a pressa que ele teve trouxe um problema gravíssimo para ele. Trouxe um problema sério para a vida dele. Porque ele recebe a sua herança de maneira antecipada e ele começa a desperdiçar isso. Ele começa a colocar isso fora. Existem alguns princípios na Bíblia, eu vou pedir para o pastor colocar na tela. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Olha só que interessante, vamos lá. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Vai ficar só na tela para você acompanhar, você vai anotando aí. Olha o que a Bíblia diz. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito aonde? Aí a Bíblia vai mencionar uma série de coisas. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de produzir, tempo de colher, e assim sucessivamente. Ele vai falar tempo de alegria, tempo de tristeza, uma série de coisas ele vai tratar ali. Mas o que vale para nós? Na Bíblia tem um princípio. Existe tempo certo para todas as coisas na nossa caminhada. Existe um tempo certo para tudo. E tem gente que não sabe discernir os tempos. Hoje ela quer que algo aconteça porque tem que acontecer, porque ela acordou com isso na cabeça. Ela acordou com a cabeça mostrando, dizendo para ela que ela tinha que fazer tal coisa. E ela segue aquilo. Aí as coisas não fluem como devia, a pessoa fica chateada com Deus, fica chateada com os acontecimentos e só se frustra na vida. Ela não entendeu que determinadas coisas elas vão acontecer de acordo com a nossa estrutura. Nós não podemos de maneira nenhuma achar que eu vou pedir uma coisa grande para Deus e aquilo tem que acontecer só porque eu sou merecedor. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Tem uma outra passagem da Bíblia que eu anotei, eu queria que você lesse comigo. É Gálatas, capítulo 4. Vamos lá? Ele vai colocar na tela aí, só para você ler comigo. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 e 2. Olha só. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é o quê? Vamos ler juntos, pessoal. Vamos lá. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é o quê? É menino, em nada difere de quem? Do servo, ainda que seja senhor de tudo. Versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado por quem? Só para você entender, não era tempo daquele rapaz receber aquela herança ainda. Não era tempo dele receber aquela herança. Como vou ser bem claro, talvez ainda não seja tempo de algumas pessoas alcançarem algumas coisas. Calma. Existe um tempo certo. Diga glória a Deus por isso. Por isso nós temos que ter a consciência tranquila. Eu estou ainda construindo algumas coisas. Eu não posso colocar na minha cabeça algo e ficar pleiteando isso só porque eu acho que já é hora. Sem que eu tenha a devida convicção de que eu estou preparado para isso. Eu já vi casos, vou contar alguns exemplos. Casos de pessoas, né, que a gente convive. Pessoas que chegaram, não, porque eu tenho que ter uma oportunidade para isso, eu tenho que ter oportunidade para aquilo, né? Até hoje o pastor nunca olhou para mim. Aí no dia que o pastor deu oportunidade para a pessoa, me desculpa o termo, ele cagou a situação. Ele não estava preparado. Você entendeu? A pessoa ficava reclamando, nunca tive oportunidade. Ainda não era tempo dela receber, né? Não havia criado estrutura para isso. Na hora que teve, jogou fora. Desperdiçou. Ah, eu pensei que seria fácil. Eu pensei que seria fácil. Pensar é uma coisa. Realmente ver isso em execução é outra. Tem muita gente que por aí coloca na cabeça, eu vou ser um empreendedor. Aí ele começa do jeitinho que ele acha que é correto. Ele não pegou uma estrutura, não conversou com quem realmente entende. Ele não fez nenhum curso preparatório, ele não participou de nenhuma conferência. Ele nunca foi lá pedir orientação para quem realmente é experiente naquilo que faz. Não, eu vou entrar porque Deus é comigo. Só com a cara e a coragem. Não é assim que as coisas funcionam. Pode até ser que isso vá acontecer, mas para isso tem que haver uma preparação. Eu sou até um herdeiro. Mas volta o versículo novamente, o primeiro. Versículo 1 de Gálatas 4.
Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, enquanto ele não alcança a estrutura, em nada difere do servo, ainda que seja senhor. Isso me faz lembrar de um homem da Bíblia. Eu até comentei em uma das reuniões ontem. O Abraão tinha um filho chamado Isaac. Isaac era herdeiro, sim ou não? Só que ele ainda não havia amadurecido, e ele já tinha 40 anos de idade. Ele era homem suficiente para tomar a decisão de procurar uma mulher, sim ou não? Por que o Abraão teve que mandar o servo ir lá atrás? Eu acho que 40 anos já tem uma cabeça boa, é uma? Ou pelo menos deveria ter. É 40 anos, gente. Ah, mas naquela época era diferente. 40 anos era uma pessoa jovem. Realmente faz sentido. Mas 40 anos já era 1/3 da vida que o Abraão viveu. Que foi 120, 130, né? Era isso. Era essa média. Ele já era maduro o suficiente para tomar aquela decisão. Mas por que ele não foi lá e escolheu? O Abraão teve que mandar o servo dele lá numa terra diferente, que era a terra da parentela lá do Abraão, para poder trazer uma moça. Porque o servo ainda não estava pronto. Ele não estava pronto. Foi preciso o pai abrir os olhos para isso, porque ele mesmo não enxergava. E quantos herdeiros ainda não enxergaram determinadas coisas? Não adianta querer agora. Espera, se prepara. Senão você vai receber algo, daqui a pouco tudo isso vai por água abaixo. Se prepara. Nunca é demais o tempo de preparação. Nunca é demais. Todo tempo de preparação é suficientemente importante. Voltemos lá para onde nós estávamos, né? Lucas 15. Nós nem saímos de lá, né? Só coloquei na tela para a gente aprender. Capítulo 15, versículo de número 13 agora. Capítulo 15, versículo 13 agora. Diz assim, ó. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, fez o quê? Partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo de que forma? Dissolutamente. Como eu falei para você, a primeira decisão errada da vida dele foi se apressar. Foi se apressar. Porque ele achou, eu vou pegar essa herança, eu vou viver com um recurso que não é meu. Ele não queria responsabilidade, porque essa é a verdade. Amém, pessoal? Muita gente não quer responsabilidade, ela quer o recurso, mas ela não quer trabalhar para ter aquela responsabilidade. Ela acha, eu vou pegar a minha herança e a herança não vai acabar. Tem um ditado que ele é muito certo. De onde tira que não coloca, vai acabar. De onde se tira que não coloca, vai acabar. Aí o tempo vai passar, ele sai dali do ambiente em que o pai dele está. O outro irmão recebeu a herança, mas ficou aonde? Ficou lá. Continuou lá na casa. Ele entendeu que ainda não era tempo, né? E apesar de ser o mais velho, aquele cidadão que a Bíblia fala, ele é o mais novo. O mais velho, apesar de já ser mais velho, acreditou que ainda não era o tempo. Ele ficou lá. Ele pega tudo que tem, vai para uma terra distante, onde ele não tinha nenhum parentesco. Ele vai ser independente, ó, entre aspas, cuidado com esse negócio de querer ser independente. Ele vai querer ser independente, vai sair. Aí ele começa a gastar tudo que possuía, tudo que recebeu como herança. E a Bíblia diz que ele gasta tudo vivendo uma vida dissoluta. O que era uma vida dissoluta? Uma vida, né, vasta de tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Porque tudo ele gastou de uma forma, né, que o devorador veio e surrupiou dele. E ele vai chegar um tempo da vida dele agora que por causa dessa má administração ele não vai ter nada. O pastor pregou aqui, lá na vigília, eu me lembro que ele comentou na reunião do missionário, na hora das doações, ele pregou e falou sobre isso. Falou que o trabalho é a primeira fonte de uma pessoa que quer prosperar, a boa administração e a outra é a fidelidade. São os 3 pontos que a gente tem que trazer para a nossa vida. O primeiro é o trabalho. Estamos trabalhando? Glória a Deus. O segundo é boa administração. E depois, fidelidade a Deus. Então, nesse caso aqui, ele recebe uma herança, ele não estava trabalhando, ele já furou a primeira, e agora na segunda, que era ter uma boa administração, ele não sabia no que era isso. Ele começa a gastar, os amigos começam a se aproximar dele,
E aí, pai, bota um negócio para nós aí. Opa, na hora, se fosse maranhense, né? Na hora, tá aqui. E aí, me dá uma dose aí de 50 centavos. Opa, tá aí. Chegou uma hora aqui, acabou. Gastou. E ele olha para um lado, olha para o outro. O que vai ser da minha vida? Não tem nada. Já parou para analisar que às vezes a nossa irresponsabilidade nos leva ao extremo? Falo nossa porque nós estamos nos incluindo na mensagem. Amém, pessoal? Não podemos bancar o religioso de que nós não falhamos. Falhamos. Vamos vigiar, nós vamos entrar para a mesma situação. Aí ele fala, tudo que ele tinha, ele foi desperdiçando, foi jogando fora. Provérbios 21, 20 fala algo interessante. Isso eu queria que você abrisse. Vamos lá? Deixa aqui marcado, a gente volta já. Provérbios 21, 20. Olha só que interessante. Provérbios 21, 20. Glória a Deus. Ele diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa de quem? Do sábio. Mas o homem insensato faz o quê? O devora. Olha que palavra séria. Ele fala o seguinte: o tesouro desejável, né, os recursos, o azeite, que era uma moeda de troca, e o azeite, que era uma moeda de troca, era algo muito valioso, tá? Na casa do sábio, isso ali é uma bênção. Mas o insensato, ele faz o quê? Ele desperdiça, ele devora, ele joga fora. Ele não sabe usufruir disso. Ele recebe algo nas suas mãos, mas ele não sabe administrar isso. Em outras palavras, ele não tem planejamento. Essa é a verdade. E muita gente, infelizmente, não sabe o que é isso, pessoal. Não sabe o que é planejar. Às vezes repreende o mal por um lado, mas por outro lado não tem controle das coisas. Ela não tem noção do que ela recebe, do que é gasto. Isso aí é o beabá, né? Não precisa nem ficar falando sobre isso. Nós já somos mestres nisso. Diga amém? Já somos mestres. Ninguém nos engana mais nessa matéria. Mas no caso dele, ele infelizmente ele não soube administrar. Tudo que ele pegou, foi gastando. Recebeu algo, saiba muito bem onde aplicar aquilo. Tem gente que tem um dinheiro lá de sobra, o que ela faz? Ah, amanhã eu vou dar uma saída para fazer tal coisa. Ela vai lá e gasta. Ela não sabe lidar com isso. Ela não pode ver um dinheiro na conta que ela acha que ela tem que gastar, né? Sobrou R$200 lá. Ah, vou comprar tal coisa porque eu estou precisando. Será que está precisando ou é só mesmo para... né? Eu quero colocar isso aqui, aí eu vou lá e compro. Às vezes não é necessário. Tem que saber muito bem onde está aplicando, onde não está. Onde não deve aplicar. Porque lá na frente isso pode fazer uma diferença. Planejamento. Era algo que não havia para aquele rapaz. Ele estava lá se lixando para planejamento. Ele só queria curtir. Ele só queria desfrutar. Ele só queria viver lá dissolutamente. Queria mostrar uma coisa que ele não era. Ele não tinha, mas ele queria mostrar. Tem gente que mora de casa alugada, gente. Tem gente que mora de casa alugada, né? Não tem projeto para casa própria. Aí ele vai lá e compra um iPhone de 15 mil, de 10 mil reais, parcela em sei quantas vezes. Melhor ter um Androidzinho normal e você tá lá com a sua casa. Eu acho isso mais justo. Não, mano? É o mesmo celular que liga lá, não é a mesma qualidade. É claro que não é. Mas a gente só deve colocar a mão onde alcança. Isso eu aprendi lá quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, né, participando dessas reuniões, me lembro muito bem. Um outro pastor que passou aqui, ele falou. Ele disse, olha, você só põe a mão onde você alcança. Você vai ultrapassar o limite das coisas, você vai ter problema. Eu entendi isso, eu não vou ultrapassar o limite das coisas, ainda que eu queira. Ainda que eu ache que é necessário. Mas não, isso aqui vai ficar para outro dia. Porque se eu gastar agora, eu não sei como é que vai ser amanhã. E aí? Porque voltemos lá, na sequência, né? Lucas 15, versículo 14. Lucas 15, versículo 14. Ele vai falar o seguinte. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra o quê? Uma grande fome. E começou a padecer necessidade.
É isso que a gente às vezes não se prepara. O José viveu naquele tempo, só comentário, já ouvi falar muito de José. Mas José viveu naquele tempo em que ele teve a revelação de Deus. Olha, os 7 anos aí, as 7 vacas aí magras que engoliram as 7 vacas gordas, é uma representação de que vamos ter 7 anos de fartura, mas logo em seguida vai vir 7 anos de fome. Deus revelou aquilo a ele. Aí o faraó falou o quê? Disse, olha, já que você viu essas coisas, ele falou, tem que ter alguém inteligente para organizar isso. Durante os 7 primeiros anos, abasteça, faça o que tem que fazer. Consuma uma parte, outra parte, você não sabe, você sabe que lá na frente vai ter a fome. Os outros povos não estão sabendo disso, mas Deus revelou para mim. Então o faraó diz, quem é mais inteligente e sabe do que tu para isso? Você é constituído sobre esse encargo. Ele foi constituído sobre aquilo. E durante os 7 anos eles foram consumindo, mas também foram arquivando. Porque ele já sabia o que viria pela frente. E a palavra de Deus, ela sempre se antecipa para nos mostrar as coisas. Sempre. Sempre. Antes de qualquer situação que vai acontecer na nossa vida, Deus abre os nossos olhos. Nós chegamos aqui no culto, o pastor abre a Bíblia, ele traz a palavra, Deus começa a trabalhar dentro do nosso coração e mostrar. Ele começa a dirigir. O Espírito Santo começa a confirmar, lá na frente. Ele começa a lhe dar alguns sinais. E você começa a ouvir a palavra e fazer o quê? Vou colocar isso em prática. Não foi à toa que o líder espiritual falou isso hoje. Não foi à toa. Não foi à toa que veio essa palavra hoje. A pessoa vai guardando, vai colocando em prática. Na hora que chega a situação, ela não é pega de surpresa. Ela não é pega de surpresa. Ela vai saber muito bem como se comportar diante daquilo. Porque quando veio essa necessidade, veio a fome naquele lugar, ele ficou sem saber o que fazer. Primeiro, ele já tinha gastado tudo. As pessoas que se diziam amigo dele só se aproximaram para fazer o quê? Para subir e trair. Não deram para ele nada e agora ele estava como? No beco sem saída. Ele estava numa situação onde ele não sabia o que fazer da vida. Provavelmente muita gente já deva ter passado por isso. O que eu vou fazer da vida a partir de agora? Estou nessa situação. O que eu vou fazer da vida a partir de agora? Né? Se ele tivesse aplicado aquilo, se ele tivesse ficado na posição dele esperando o tempo certo das coisas, chegaria um momento que Deus mostraria para ele, é hora de sair. Aquele tempo ainda não era hora de sair. Você lembra muito bem da história de Noemi, do esposo, dos 2 filhos, Malom e Quilion, do Elimeleque, né? Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion estavam na terra de pão. Aí veio um período de dificuldade. Mas dava para eles vencerem, porque tinha gente lá naquela terra que ficou, não saiu de lá. Dava para vencer aquele tempo de crise. Deus não mandou eles sair de lá. É diferente quando Deus manda. Deus não tinha mandado nada. Se Deus não mandou, então não saia, fica. Aí eles decidem ir para lá, Elimeleque, a Noemi. Chega lá, ele morre. Demora muito tempo, ele morre. Aí depois de um pouco de tempo, os 2 filhos já casados, morrem. Morre Malom e Quilion. Fica aquela mulher sem o esposo e sem os filhos, só com as noras. Chegou um tempo que ela quis despedir as noras. Vão seguir a vida de vocês são jovens. A órfã foi, mas a outra não foi, né? A Ruth ficou. Ficou com ela. Mas a história era para terminar daquele jeito, onde ela depois ouve a história. Deus visitou a terra com pão de novo. E eu estou distante. Agora, sem o marido, sem os filhos. Sem nada. A única coisa que lhe restou foi a nora lá. A Ruth. Né? As pessoas que não gostam de sogra e nora, né? Podiam se inspirar nessa história aí, né? Brincadeiras à parte, né? Mas a Ruth não abandonou a Noemi. Suscitou para ela descendência, né? Que ela casou lá com Boaz e suscitou descendência para eles. Mas voltando à questão. Infelizmente, aquele cidadão saiu da posição que não era para ter saído. Agora, sem recurso,
numa terra distante, distante do pai, o que eu vou fazer da vida? Aí vem o versículo 15. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para onde? Para os seus campos, ali apacentar porcos. Todo trabalho é digno. Não me interprete mal, gente. Todo trabalho é digno. É digno a pessoa ser gari, é digno a pessoa trabalhar, né, nas ruas aí vendendo uma balinha. É digno, tudo isso é digno. Tudo isso é justo. Não roubar, só não roubar, não fazer nada de errado já é justo. Amém? Mas a pessoa trabalhar, né, de uma forma em que ele estava trabalhando para quem tinha toda uma herança, agora era humilhante. Não desprezando a posição. A gente não deve desprezar a posição nenhuma e nenhum tipo de pessoa. Isso eu já guardei para mim. Mas poderíamos estar vivendo melhor. Amém? Entende isso? Poderíamos estar vivendo melhor. No caso dele, não era para ele estar agora pedindo oportunidade de trabalho para alguém e aceitando tudo que viesse. Era para ele estar invertindo aquilo que ele recebeu e talvez sendo dono do que é seu. Porque a herança que ele recebeu, ao que tudo indica, não era pequena. Não era pequena. Por isso que Deus quer abrir os nossos olhos hoje para isso. Se prepare muito bem para você receber a sua herança. Tenha cuidado ao se antecipar algumas coisas. Recebeu algo, saiba administrar. Não desperdice assim não. Pense no dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, pastor. Claro, a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Por isso que hoje eu vou viver assim, aí eu vou me preparar, porque amanhã eu não sei, vou me preparar. Não é você ser avarento. Não é que a pessoa deve guardar tudo agora e ela não deve fazer nada. Estamos falando aqui sobre se preparar para algo a mais. Amém? Se preparar para algo a mais. Porque ele começa a ser humilhado agora. Um cidadão que tinha uma herança grande, agora está numa terra distante, trabalhando, cuidando de porcos. Porco vive no chiqueiro, ele estaria lá, não trabalhando arrumadinho, ele estaria trabalhando de que forma? Maltrapilho. Estaria trabalhando de sandália de dedo, ou de uma bota velha lá, para não ficar pisando nas comidas lá do animal. Estaria, né, com odores, ia ter que conviver com isso. E ele tinha que se contentar. Poderia estar vivendo melhor, sim ou não? A questão não é que o trabalho seja indigno, mas a questão é que ele poderia estar vivendo melhor. A continuação é mais profunda ainda. O 16 diz: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe fazia o quê? Não dava nada. A situação foi tão horrível que aquilo que provavelmente ele ganhava como salário não dava para nada. Porque ele deseja comer o resto dos porcos. Será mais humilhante ainda. Não apenas servia aos animais lá, mas agora ele desejava comer aquilo que os animais estavam comendo. Entende como a situação ficou pior das piores? Um abismo chamou outro abismo. O negócio ficou feio. Nós oramos a Deus para que de maneira alguma na nossa caminhada a gente chegue a esse ponto. Não de comer a comida dos porcos, mas de estar na dependência dos outros. Estar morando na casa de alguém, esperar que aquele alguém coloque comida na mesa para a gente. Pastor, o que é isso? Sim, tem gente que passa por isso. E ela precisa despertar. Porque ela pode sim viver uma vida diferenciada. Porque ela é herdeira também. Mas para isso precisa amadurecer para os propósitos. Amém, gente? Nós estamos falando aqui de amadurecer para os propósitos. 17, vamos para a parte final. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Eu estou perecendo, eu estou morrendo nessa situação. Ele começou a cair em si. Ele começou a perceber: peraí, o que foi que eu fiz da minha vida? Deixa eu limpar minhas vistas aqui, onde é que eu estou? Eu estou realmente nesse lugar? Ele viu a realidade em que ele estava. Aqui é que começa a mudança. É quando a pessoa reconhece a situação em que ela está vivendo. Tem gente que está na pior das situações e não reconhece isso. É orgulhosa. Ela está vivendo uma situação horrível e acha que está tudo bem.
E aí, como é que está a vida? Graças a Deus, está tudo bem. Tudo bem desse jeito. Era para abrir o coração para Deus. Deus, eu reconheço. Fui mal nas minhas conclusões. Tomei algumas decisões aí que me levaram a essa situação. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a reverter essa situação. Estou aqui perecendo de fome. Os trabalhadores do meu pai têm uma vida digna. Eu, filho, herdeiro, estou vivendo essa situação. Aí começa a cair a ficha. Mas a ficha só cai quando a pessoa está na pior. Isso aqui é um dado importantíssimo que a gente tem que atribuir. A pessoa só reconhece que o negócio está ruim quando o negócio está pior ainda. Poderia ter visto isso antes. Mas não vê, às vezes, por causa do orgulho que não deixa. O orgulho prende a pessoa. Não deixa ela ver. Aí vem o 18, perdão. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus. Ele queria apenas agora voltar, porque ele entendeu uma coisa interessante. Aquilo que eu tinha por direito, eu já desperdicei. Pelo menos ele era uma pessoa consciente. Amém, pessoal? Ele era um cidadão consciente. Eu tinha uma herança. E eu peguei essa herança e joguei fora. Eu sou consciente disso. Eu vou voltar lá para pedir uma oportunidade, pelo menos de trabalho. Queria apenas ser um trabalhador. Só que Deus, ele tem muito mais para a gente, pessoal. Se algum dia da vida desperdiçamos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, Ele pode nos dar uma nova oportunidade. A gente só não pode errar de novo. Ele pode me dar uma nova oportunidade. Recomeçar não é uma coisa feia. Coisa feia é ficar do jeito que está. Amém, gente? Tanto é que muita gente que prosperou, o pastor já pregou muito sobre isso aqui, muita gente que cresceu na vida, os maiores empreendedores, os maiores empresários que nós temos no país hoje, foram pessoas que quebraram por várias vezes. Mas foram pessoas que lutaram e recomeçaram. E chegaram onde chegaram, né? E são o que são hoje. Com patrimônios gigantescos. Onde às vezes ele só sabe mesmo porque as outras pessoas estão transmitindo isso para ele. As pessoas que trabalham para ele estão transmitindo isso no dia a dia. Mas ele mesmo nem sabe de tanta coisa que ele tem. Será que isso Deus só dá para uma pessoa que é privilegiada e para as outras não? Claro que não. A diferença está em se preparar para desfrutar das heranças. Não ficar por aí, eu tenho uma herança, então eu vou curtir a vida e na hora que esse dinheiro chegar na minha mão, eu vou viver. Como muita gente pensa, né? Não é assim. Por isso que tem muita gente grande aí que deixou herança para os filhos, morreram e os filhos acabaram toda a herança. Porque eles não aprenderam o que é trabalho, o que é boa administração, o que é fidelidade. E desperdiçaram tudo. Esse homem, quando volta, eu não vou ler a história porque já entra para um outro contexto. Depois, na sequência, daí já entra para um outro contexto. O pai recebe ele, faz uma festa. Esse aqui estava perdido, foi achado. A gente entra mais para o lado espiritual, né? Que ele foi achado, aquela coisa toda. E sim, deveria fazer uma festa. Um outro filho mais velho, quando vê aquilo, ele fica revoltado. Ele diz, espera aí. Eu recebi a minha herança, continuo aqui na casa do meu pai, não gastei nada, está aqui. E aí, o meu pai vem, faz uma festa para esse que perdeu tudo, que jogou tudo fora, e comigo meu pai nunca fez uma festa. Aí o pai dá uma ordem para aquele filho, porque tem o outro lado da moeda, né? Ele falou para aquele outro filho, olha, tudo que tem aqui é seu. Eu não te dei como herança, pertence a você. Se você quiser fazer a festa, chamar os seus amigos, está à sua disposição. Um desperdiçou a herança com a má administração. O outro tinha a herança à sua disposição e não sabia administrar para o bem, não usufruía dela. Os dois estavam errados na conclusão de tudo. O pai colocou nas mãos, mas nenhum dos dois soube usufruir disso. Nenhum dos dois. E a gente precisa aplicar isso no coração hoje. Preciso aprender a usufruir daquilo que Deus tem colocado na minha mão. Só tenha cuidado. Não estou pronto ainda? Calma, espera. Na hora que você ficar pronto, Deus te abençoa.
Deus coloca nas suas mãos. Amém? Na hora que você ficar pronto, as coisas vão acontecer. Se prepara. Nunca é demais a preparação. Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos aplaudir a Jesus por isso? Glória a Deus.